aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast. Eu sou a Malu e a minha dupla de hoje é a Raquel. Boa tarde, gente. E a nossa convidada de hoje é a professora Kelly, docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro no campus de Duque de Caxias, na equipe de Química Orgânica, e também coordenadora de diversos projetos, como o Verde Lab e o Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência, que é o PIBIT. Tudo bom, Kelly? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês também? Então, para a gente começar, a gente quer saber como foi a sua trajetória acadêmica, como você chegou ao universo da química. Tá, vamos lá. Quando eu estava no início do meu ensino médio, eu me apaixonei por química. Só que aí não tinha mais como eu fazer técnico em química. Por quê? Primeiro porque eu não sabia da grandiosidade do IFRJ, que na época era Federal de Química, tá? Porque esse ano deve ser mais ou menos 1996 que eu tô falando, né? Ainda não se chamava IFRJ. E aí eu continuei fazendo ensino médio numa escola regular e meus professores de química começaram a me incentivar, então, a fazer química. E aí eu fiz pré-vestibular em 1999 e em 2000 eu entrei na UFRJ para cursar o curso de Química com Atribuições Tecnológicas, que é o mesmo, né, que a gente tem hoje lá no campus, no turno noturno. E aí eu cursei a Química, né, durante 5 anos, é um curso de 5 anos na UFRJ, em decorrência aí, né, da minha paixão por dar aula, eu comecei a ver que eu ia gostar muito de dar aula, eu comecei a puxar matérias de licenciatura em Química também. E aí, então, eu fui fazer a prova para o mestrado, e aí convidaram, lá na época tinham bolsas sobrando, convidaram os primeiros lugares que tinham passado naquela prova do mestrado para escrever um projeto e ir direto para o doutorado. E aí, então, eu fiz isso, fui direto para o doutorado e consegui também terminar a graduação em licenciatura na época que eu estava entrando, né, na pós-graduação, no caso, no doutorado. Então, por isso que, como vocês podem ter visto aí no meu currículo, né, eu fiz Química com Atribuições Tecnológicas, aí eu emendei a licenciatura, porque eu já tinha feito diversas matérias da licenciatura durante a minha graduação de Química, e o doutorado, e aí foi mais voltado para Química Orgânica, e como eu sempre trabalhei na iniciação científica com Química Verde, é uma Química Orgânica, né, clássica, mas com um viés voltado aí para sustentabilidade de Química Verde. Perfeito. Nesse íntere de você começar a se apaixonar por química, você teve apoio da sua família para seguir nessa carreira? Quais foram as suas maiores dificuldades? Então, eu tive apoio sim, eu nunca. Meus pais sempre deixaram eu escolher o que eu quisesse, né? Embora algumas pessoas que eu conheçam tenham falado, nossa, química, que maluca. Eu acho que vocês também devem ouvir isso, né, É, algumas vezes aí como estudantes. Mas assim, eles sempre me apoiaram e foi graças a eles que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sempre tive meu pai e minha mãe me sustentando, né, para que eu pudesse apenas estudar, que eu sei que hoje não é bem assim o mundo mais, né? As pessoas hoje precisam trabalhar já desde cedo para poder se sustentar numa universidade pública, porque a verdade. palavra pública, né? É só porque o ensino é de graça, mas o restante não é nada de graça. E aí eu tive essa sorte lá daquela época, dos anos 2000, eu ter aí o pai, a mãe, para me sustentar enquanto eu só estudava, entre aspas. Mas assim, as partes ruins é só muita dificuldade, né? Você tem que estudar muito. São matérias assim bastante densas, bastante difíceis. Mas se você gosta daquilo mesmo, eu acho que você não tem que desistir, né? Eu nunca fui uma aluna nota 10, eu sempre fui uma aluna de média,
Na média, já fiquei reprovada em 2 disciplinas, cálculo 2 e quanti 1, e não me envergonho disso. Sou uma aluna da média, que gostava de estudar, que gostava de fazer as coisas, que corria atrás, e cheguei aonde eu sempre quis chegar, que era ser professora universitária, e principalmente ainda ganhei um plus de poder trabalhar no IFE, que também tem um ensino médio técnico. Então, assim, foi uma das melhores coisas que já me aconteceram, foi ter persistido no que eu queria. É bom, né? Quando a gente já sabe o que a gente quer e vai nessa direção. É interessante como você falou de ser aluna de média, né? Quando a gente vê professores que a gente gosta muito e que a gente vê como referência, falarem esse tipo de coisa, que a gente vê, nossa, eles são gente como a gente, que é um lugar muito alcançável. E falando nisso, você falou também que você saiu da graduação direto para o doutorado. E como foi essa transição meio que brusca, né? Sendo que você não passou pelo mestrado, né? Foi direto para o doutorado. Então, como é que foi entrar nesse ambiente de doutorado sem ter essa experiência do mestrado? Então, assim, eu tive um pouco de sorte, porque foi no mesmo ambiente que eu estudava, ok? Então, eu fazia já iniciação científica, desde 2000.2, né? Segundo período da graduação, eu já iniciei uma iniciação científica, sem bolsa, tá, queridos? Porque, novamente, aluna de média não tinha CR7 para poder ganhar bolsa do CNPq, que naquela época tinha que ter o CR7. Então, eu fiquei, assim, durante uns 2 anos trabalhando como iniciação científica voluntária. Depois que eu consegui ganhar a mísera bolsa de R$ 240, que na época, né, que eram pagas. Então, assim, quando eu fiz a prova para o mestrado, eu estudei bastante. Bastante mesmo, para poder não ser da média. Porque eu sabia que aquela prova era uma prova que poderia mudar o meu futuro, já que eu estava muito ciente, muito certa de que eu queria ser professora do meio universitário, né? E aí eu estudei bastante, eu me dediquei bastante no último ano da minha faculdade, pegando coisas mais avançadas para eu poder estudar, para me preparar para essa prova. É como se eu estivesse me preparando para um concurso mesmo. E para minha, né, para minha felicidade, eu tirei uma das maiores notas na prova de química orgânica, que no caso naquela época era separado, né? Eu faria só provas de química orgânica e análise instrumental orgânica, né? Eu tirei uma das maiores notas e eu tinha ficado em segundo lugar no processo seletivo. Até então, a gente ia se matricular no mestrado, a gente estava fazendo as matérias do mestrado, e 6 meses depois chegou a informação de que aqueles primeiros lugares, o primeiro e o segundo lugar, poderiam ir para o doutorado direto, se assim quisesse. Como eu já estava lá trabalhando há muito tempo, no mesmo lugar, ó, lembra, desde o segundo período da faculdade, durante 5 anos, sempre no mesmo ambiente, no mesmo laboratório de química orgânica, eu não senti tanto esse impacto de não ter passado pelo mestrado. Mas eu não recomendo isso, eu não recomendo. Depois que você faz tudo, passa por uma série de questões que você passa, que não é surpresa para ninguém você falar que a pós-graduação é uma coisa assim, é uma pressão muito grande, você tem que saber levar e saber engolir muitas coisas. Então, depois que você passa por esse processo, eu não recomendo isso para os meus alunos. Eu acho que eles precisam passar pelo mestrado, aquela experiência de 2 anos, defender sua dissertação, e aí sim ver se ele gostaria de ir para o doutorado ou não. Por quê? Primeiro, porque os alunos do IFE mudam de lugar, né? Eles saem do IFE, que é um ambiente que eu acho totalmente acolhedor, que eu conheço todo mundo pelo nome, que todo mundo fala comigo aonde quiser, né? Se me encontrar na rua, vai conversar comigo. Mudar para uma universidade maior,
que você é apenas mais um aluno ali, entendeu? Por mais que aquele ambiente seja um ambiente bom, né, dependendo de qual lugar você escolha, ainda assim não será como vocês estão acostumados. Então, eu não recomendo fazer o que eu fiz. Hoje eu não faria igual, tá? Eu não me arrependo, mas eu não recomendo. Eu não sei se vocês entendem isso. E tem uma outra questão também que eu não recomendo, por quê? Vários concursos públicos que exigiam nível de mestrado, até para o próprio IFE, eu não podia fazer. Porque pensem, eu estava na graduação, da graduação eu estava no doutorado. Então, no meio do doutorado, apareceu, por exemplo, um concurso para o IFE, que eu poderia ter feito, que eu gostaria de ter feito, e eu não podia fazer, porque eu só tinha graduação. Eu tinha realmente que concluir o doutorado, custe o que custasse, para poder ter o nível mínimo exigido, que era o mestrado, mas como eu já tinha pulado, já era. Então, eu não recomendo que façam isso, mas para mim deu tudo certo. Mas não quer dizer que daria certo para a maioria das outras pessoas. Não porque eu sou especial, não. É porque realmente teve que ser levado muito a ferro e fogo para eu conseguir, porque ou era aquilo, ou eu ia estar ferrada. No caso do seu doutorado, quais foram os temas trabalhados nele? Qual foi a área de pesquisa que você escolheu dentro da química orgânica? Então, eu trabalhei com reações multicomponentes, né? A reação multicomponente de formação de pirrol de Hunt, que é um tema que está ligado à química verde, porque são reações que são feitas de forma mais rápida, que não geram resíduos, ou se gerar resíduos é um resíduo mínimo, tem muita economia atômica envolvida, que são tópicos que são pertinentes à química verde. E como eu trabalhava, né, em reações também com água, solventes aquosos, já desde a iniciação científica, a gente montou um projeto voltado para reações sínteses orgânicas, mas que tivesse o viés da química verde. Então, muitos princípios ali eram abrangidos na química verde nas minhas reações. Para que essas reações serviam, né? Elas faziam pirróis pentasubstituídos, né? Que são pirróis com a sua totalidade de substituições, que poderiam ser percursores para algum medicamento contra o câncer de mama, câncer do cérebro, de acordo com a literatura. Os pirróis, que eu produzi, eles não foram estudados, eles não foram colocados para frente para fazer esse estudo farmacológico, né? Então, só a síntese inovadora deles que a gente fez, e aí por uma série de coisas que a vida vai nos levando, você não consegue continuar depois que você acaba o doutorado, e aí, logo na sequência que eu acabei o doutorado, eu me preparei para o concurso do IFE e passei, que foi quando eu entrei no IFE em 2012, né? Então, você simplesmente, infelizmente, também não pode dar continuidade a algumas coisas e aquilo vai se perdendo. Mas foi para isso que foi feito. Falando um pouco, você mencionou sobre a sua paixão pela licenciatura, que você começou a dar aula, e também sobre o tema Química Verde. Como foi esse primeiro contato com a Química Verde? Como você conheceu esse universo? E como esse tema, ele está atrelado à sua prática docente hoje? Além do que ela acrescentou ao longo do tempo. Tá. Eu conheci a Química Verde, então, na iniciação científica. Eu trabalhava num grupo de pesquisa que era um dos pioneiros no Brasil a trabalhar com reações aquosas, né? Reações que trocavam os solventes perigosos por água. E ali, então, eu comecei a estudar sobre a química verde. Então, eu tinha, né, 2000.2, eu ainda tinha 19 anos, ia fazer 20 anos, ainda era muito nova, existiam muitas coisas novas em química verde também, se você buscar aí pelo histórico, né, da química verde, nos anos 2000, a química verde no Brasil era quase nada, né? Se hoje ela é
ela ainda é pequena, em 2000 ela era quase nada. E aí eu fui descobrindo várias coisas que envolviam a química verde, vários estudos, e fui continuando fazendo, né, a iniciação científica, o TCC, que foi em química verde também, e o doutorado. Quando eu passei em 2012, eu tinha uma meta. Eu queria levar a pesquisa em química verde para outros lugares, porque eu sabia que em algum momento a química verde ia ter uma expansão muito grande, porque o mundo necessita disso, né? A gente necessita melhorar as nossas práticas, principalmente no laboratório e no campo industrial, para salvar o planeta que a gente vive. Então, eu tinha essa meta. E aí, quando eu entrei em 2012 no IFE, eu fiz algumas pesquisas iniciais com alunos de petróleo e gás, tá? Era a primeira turma que eu tinha pego, era a turma de petróleo e gás, depois com alguns alunos da química, mas aí a gente focou muito no biodiesel, né? Que na época estava um boom aí em biodiesel. E em 2014 eu propus uma disciplina chamada Química Verde, que hoje é Química Verde e Sustentabilidade. Ela tem 4 créditos, antigamente só eram 2 créditos, porque era só teórica, e aí a gente se viu na, na necessidade de ter 4 créditos, porque a gente precisava ir mais para o laboratório, para mostrar as práticas. E hoje, né, a Química Verde está bem crescente no mundo, no Brasil, principalmente na área da educação, que nunca tinha se visto isso, a Química Verde na área da educação. Então, assim, eu fico muito feliz em poder ter começado lá atrás em Química Verde, onde quando não era nada conhecido, tudo era mato, como se diz aí a gíria. E hoje a gente tem aí a primeira instituição de ensino reconhecida com um selo que faz práticas verdes pela Beyond BNAE, que é uma comunidade muito grande da American Chemical Society, que é liderada por Paul Anasta, que é o gênio da química verde, e essa instituição de ensino, seu IFRJ Duque de Caxias, porque a gente foi lá, mostrou documento, mostrou os artigos, mostrou tudo que a gente fazia. E a primeira instituição do Rio de Janeiro, seu IFRJ Duque de Caxias, isso me enche de um orgulho tremendo, não por mim, mas pela minha meta que eu consegui alcançar de mostrar a química verde, inclusive na área da educação, também na área da pesquisa, e continuar com isso. É muito para a gente, né, para mim e para os meus amigos que trabalham comigo em Química Verde, os outros professores, a gente fica muito contente quando alguém lá do ENEC chama a gente para dar um curso no Pará, quando alguém do ENPEC chama a gente para dar um curso em Goiás, quando agora alguém da CBQ, que é um evento extraordinário do Congresso Brasileiro de Química, chama a gente para dar um curso em Salvador, que a gente vai dar agora. Então, é um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento de tudo que a gente ensina de Química Verde, mas para quê? Para multiplicar esse conhecimento. Esse conhecimento não tem que ficar só dentro do IFRJ, Campus Duque de Caxias. Não tem que ficar só na Semacite, nas exposições que a gente faz. Ela tem que aparecer para todo mundo, para que isso seja multiplicado em outras escolas, outras universidades, a escola lá da educação básica, que a gente sempre bate nessa tecla, que a educação básica precisa também ter o conhecimento de química verde, não só do meio ambiente, porque química verde é diferente de química ambiental. Tá? A química ambiental ela remedia os problemas e a química verde ela antevê esses problemas. Então, a gente precisa ensinar para os alunos isso para qualquer formação que eles tiverem, não só na área da química. Eles podem ser advogados, eles podem ser médicos, eles podem ser dentistas, mas eles vão ter lá no ensino básico, no ensino médio deles, uma base de saber sobre a química ambiental, obviamente, mas também saber sobre química verde, que é possível, sim, muitas indústrias se preocuparem com o meio ambiente e ele também se preocupar com o meio ambiente na sua profissão, para que ele ajude
cada um fazendo a sua parte, agindo localmente, vai poder salvar o mundo que a gente vive hoje. Perfeito. Professora, no caso, falando ainda sobre a Química Verde, mesmo com esse reconhecimento de outras instituições, de outros parceiros nessa área, você acha, mesmo com a inclusão dessa área como disciplina no Instituto, você acha que por parte dos discentes, por parte dos alunos, existe ainda muita procura para inscrição nessa disciplina, para saber mais sobre o assunto? Existe interesse da parte dos alunos pela área da Química Verde? Então, a gente fez um estudo em 2019 e apenas 4%, por exemplo, da região sul tinha Química Verde em suas cadeiras como optativa, não como obrigatória, né, nos cursos de Química e áreas afins. 14% no Sudeste, que no caso engloba a gente Sudeste, 3% no Nordeste, apenas 3%, 0 no Centro-Oeste e 0 no Norte. Então, se você pensar na esfera do Brasil, muita gente não sabe nem o que se trata de Química Verde. Aí agora eu estou pensando no Brasil inteiro, né? Agora vamos pensar só dentro do nosso IFE. Dentro do nosso IFE, obviamente, todo mundo fala Química Verde, lembram da Kelly. Ah, Kelly. Ok, tudo bem. Mas lá dentro do nosso IFE, eu ofereço 20 vagas a cada um ano sobre Química Verde. E sempre as 20 vagas são alocadas para todos, e os alunos fazem do início ao fim essa disciplina, que é uma disciplina eletiva, não é uma disciplina obrigatória. Então, assim, 20 alunos por ano aprendem realmente o que é isso, né? A Vera ali, mas eu só pego 20 alunos. Dentro do IFE, entram quantos alunos todo ano? Então, assim, existe muita procura. Eu só posso, né, alcançar 20 alunos por ano, porque é o que o laboratório comporta, é o que a disciplina comporta. Durante as exposições lá, a gente tenta ter, né, um alcance maior. Os alunos ficam muito engajados, querendo saber o que é, principalmente os alunos do curso técnico, porque essa disciplina, ela é uma disciplina para licenciatura. Então, se eu não alcanço todo mundo da licenciatura, né, e agora do bacharel, que eu vou poder ofertar para eles também, que dirá o do curso técnico, que às vezes nem sabe o que se trata. E aí, o que eu tento fazer? Nas minhas aulas de Química Orgânica, né, já que eu sou professora de Química Orgânica, eu tento fazer um dos modelos que a gente tem, que é trabalhar a Química Verde transversalmente em todas as disciplinas do ensino básico, que seria para o ensino médio. Então, tem como trabalhar Química Verde na biologia, tem como trabalhar Química Verde na fisicoquímica, na analítica, na Química Orgânica, na Química Inorgânica. É claro que existem alguns, né, colegas meus que possam fazer isso, mas porque eles são colegas meus, se interessam e querem fazer isso nas aulas deles, mas eu não posso, né, me intrometer nas ementas desses colegas. Mas nas minhas aulas, né, quem já fez Química Orgânica comigo, Química Orgânica Experimental, sabe que minhas aulas, elas não seguem um padrão de ementa. Vai ter determinadas coisas que eu vou falar de Química Verde a aula toda, e vou trabalhar a Química Verde a aula toda, não importa, porque eu quero tentar trilhar o modelo, que é um modelo de maior inclusão da Química Verde, que é sair do experimental, né? Que a Química Verde não é só experimento, a Química Verde também é uma filosofia para que você pense em problemas, que você possa antevê-los, e eu vou sempre trabalhar isso nas minhas disciplinas. Em QSA4, quando eu tenho a oportunidade de dar QSA4 para licenciatura, aí é um prato cheio para mim, porque aí eu consigo fazer com que os alunos proponham aulas com a temática de Química Verde nos temas da BNCC, e eles
alguns alunos podem, né, que não conhecem a disciplina, não conhecem o termo, podem até no primeiro momento fechar a cara para mim. Mas depois eles descobrem o que é, colocam na aula deles, e aí eles veem que, nossa, que útil que necessário que é a Química Verde. Então, vários alunos no final falam para mim que necessário foi saber sobre Química Verde no mundo que a gente vive. Então, assim, eu acho que esse público ainda é muito baixo, que sabe realmente, de fato, o que é a Química Verde, que sabe trabalhar com a Química Verde, e nós estamos aí, já tem 20 anos, 24 anos que eu trabalho com Química Verde, se você pensar, né, em 2024, aí, ponto 2, fazem 24 anos que eu entrei numa iniciação com Química Verde, ela sempre muda, ela sempre tem atualizações bem necessárias, e eu espero que daqui a 20 anos, quando eu já estiver quase me aposentando, ela seja muito mais conhecida e muito mais praticada em várias e todas as instituições de ensino. Essa é a nova meta e a grande meta aí, não só minha, mas de vários pesquisadores que eu conheço do Brasil inteiro que trabalham com Química Verde. Perfeito. No caso, professora, só para encerrar essa pergunta, a senhora teria a pretensão, existe essa pretensão de transformar essa disciplina de eletivo, passar ela de eletiva para obrigatória? Então, assim, para que isso acontecesse, a gente sempre precisa, nas reformulações das grades, né, que isso ocorre de tempos em tempos em qualquer curso, a gente precisaria propor isso nas reformulações, né, do curso de tempos em tempos. Eu não sei se caberia na licenciatura ou no bacharel, no IFE, por quê? Porque a gente tem uma carga máxima exigida e uma carga mínima. E a nossa carga máxima já está, né, lá no máximo mesmo, não tem mais o que fazer. Senão, é como se eu tivesse que tirar de algum lugar para poder colocar a Química Verde. O que eu penso em fazer na próxima reformulação do curso? Existe a disciplina Ciências Ambientais, né, para licenciatura. Para o bacharel, existe a disciplina Química Ambiental. Em algum momento, reformular a ementa dessa disciplina, para o que eu possa entrar na Química Verde, né, de alguma forma, trabalhar em conjunto com esses professores da área da ambiental, para que eles saibam, eles tenham aí um leque maior sobre o meio ambiente, que seria a Química Verde. Tentar fazer essa junção, porque eu acho que criar a disciplina, eu não vou conseguir criar essa disciplina obrigatória. Então, Kelly, para além da sala de aula, você também é coordenadora de diversos projetos. Conta um pouco para gente o que são eles, como são feitos, para quem são feitos. Fala um pouco para gente. O PIBID que eu coordeno é bem legal para que esses alunos eles cresçam na sua experiência e se fortaleçam. Junto a um professor supervisor das escolas públicas, né? Eles atuam em escolas públicas de Caxias, os alunos de Caxias, e atuam das diferentes formas, né? Eles auxiliam o professor fazendo aulas mais lúdicas, aulas experimentais, jogos, tudo para deixar o ensino de química mais divertido, que os alunos entendam melhor, tirar o estigma que a química tem de que é difícil, que não serve para muita coisa, né, que só traz poluição. Então, assim, e no PIBID, muitas vezes, o que acontece? A gente sempre tem alguma feira em alguma escola de meio ambiente. Aí eu consigo já enfiar a Química Verde numa escola, entendeu? E assim eu vou conseguindo aumentar aí o meu nicho de conhecimento da Química Verde para várias outras pessoas que nunca passariam pela gente, né, lá no IFE. Mas aí eu também uso o PIBID dessa forma para aqueles que querem usar. Eu entendo que eu não obrigo alguém do PIBID a usar essa temática, mas muitas vezes eu dou ferramentas para que eles possam usar
e muitos alunos usam. Além do PIBID, a gente tem lá o Verde Lab, que é coordenada por mim e pelo professor Tiago Aversa, que a gente teve que montar todo um projeto, né, mostrando as pesquisas que a gente já fez e que a gente faz em Química Verde, para ganhar esse selo da Beyond BNI, né, do Green Chemistry Commitment, que é um comitê de Química Verde, onde tem esse selo, como eu já mencionei, a primeira instituição de ensino do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a ganhar fomos nós, né? Eu espero que outras ganhem, mas nós fomos os pioneiros. Além desse laboratório, que a gente trabalha com pesquisa ali, pesquisa e ensino em Química Verde, eu também faço parte de um projeto chamado Meninas e Mulheres nas Ciências, da FAPERJ, onde eu trabalho com uma professora lá da UFRJ, chamada Elizabeth Lucas. Ela fica lotada, né? Ela é professora do Instituto de Macromoléculas, e ela buscou eu e outras professoras mulheres do IFE, professoras do Cefet, e nós também temos aí como parceria, como parceiro que coordena junto com a gente, o professor Tiago Aversa, onde a gente leva experimentos científicos para meninas das escolas públicas. Claro que nessa escola pública todos podem assistir, meninos e meninas, não tem problema. Só que as meninas, né, do ensino médio, são apenas meninas do ensino médio, elas são treinadas para executar esses experimentos para outras meninas e o público em geral das escolas, para mostrar que as mulheres vêm crescendo na ciência. A gente leva toda a história das mulheres na ciência, do quanto nós somos importantes, a força feminina é importante, para que essas outras meninas das escolas públicas vejam que elas também podem ser cientistas, seguirem na carreira das ciências e das engenharias, que é o que o projeto se propõe. Ok? Maravilhoso. Gostei desse projeto. Professora, algum momento nessa sua trajetória, desde a escolha pela licenciatura até o final do doutorado, passando pelo concurso do IFE, algum momento desse te marcou mais na sua trajetória? Olha, como professora ou como aluna, no caso? Olha, eu acho que não existe um momento. Existem vários momentos. Vários momentos me marcam. Por exemplo, quando eu vejo um aluno meu se formando, quando eu estou numa formatura, vejo alunos meus que eu, né, segui lá com eles durante algum tempo, um período, 2 períodos, tem alunos que eu sigo durante 1 ano inteiro, 2 anos inteiro, 4 períodos, né, no caso. Esses momentos sempre me marcam muito. Quando eu vejo também algum aluno meu, ex-aluno meu, que trabalhou comigo numa iniciação científica, fala para mim: ai, professora, estou trabalhando nisso, nisso e nisso, e hoje eu aplico a Química Verde de alguma forma, né? Eu estou fazendo doutorado em catálise, e aplico a Química Verde. Estou fazendo doutorado não sei aonde, aplico a Química Verde. Estou trabalhando numa indústria e aplico a Química Verde. Ou então, aplico o que a senhora me ensinou sobre o ensino ou a química orgânica. Esses momentos sempre me marcam bastante, então não é um único momento. Sempre é um momento relacionado com algum aluno que está usando de fato o que eu ensinei para ele, né? O que o IFE, de uma forma geral, ensinou para ele, para se transformar numa pessoa melhor. Porque eu acho que eu sou professora. Uma vez eu ouvi isso de um professor meu, e ele está corretíssimo. Na época eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, e eu quis também levar isso como meta também da minha vida, que eu preciso ensinar o meu aluno a ele ser uma pessoa melhor do que eu.
porque assim eu terei cumprido a minha missão, porque eu transformei aquela pessoa numa pessoa melhor. Ela tem que ser melhor do que eu sempre, eu tenho que formar sempre meus alunos melhores. Ah, ele agora ele trabalha no Canadá, ou agora ele trabalha fazendo alguma coisa na UERJ, na UFRJ, em algum centro muito grande de pesquisa, e aí ele vem, me agradece, eu na mesma hora falo, não é. Eu fico, obviamente, feliz por ele, mas eu não tem que me agradecer. Ele fez a parte dele e ele aprendeu, né, de uma forma plena, completa, passando pelos problemas que a gente sabe que as pessoas passam, reprova, não reprova, aprende mais dali, aprende menos daqui, mas ele se transformou numa pessoa melhor do que eu. Então, esses momentos que ficam guardados comigo, né, de todo aluno que eu vejo que conseguiu chegar aonde ele queria chegar, e eles ficam como se fosse uma recompensa por todo o meu trabalho durante todos esses anos. Excelente, professora. Então, aproveitando esse gancho, qual seria os conselhos, as dicas que você daria para alguém que tem interesse ou que realmente quer seguir a mesma área ou um caminho muito parecido com o seu? Olha, o mundo hoje é muito diferente do mundo antigamente, né? Antigamente era mais fácil, sim, você só estudar, né? As coisas não eram tão caras quanto é hoje. Novamente aquele meme, né? Pô, na minha vez, um carro custa R$1 milhão, né? Que a gente vê na internet. Mas É verdade. o mundo hoje é um pouco mais caro. Eu entendo que hoje a dificuldade é bem maior de conciliar apenas estudo, não ter um trabalho. O conselho que eu dou é: você quer mesmo fazer aquilo? Né? Ah, eu quero muito me formar em licenciatura em Química, mas eu preciso trabalhar no lugar X, porque eu preciso da grana, eu preciso também fazer o estágio Y. Você vai ter que acomodar ele de alguma forma para que isso tudo caiba na sua rotina. E o conselho que eu dou é: não fiquem apressados. Ai, eu preciso puxar 10 matérias para me formar no ano tal. Não façam isso. Se você precisa trabalhar, né, ou se você gosta de trabalhar para ter um dinheiro, precisa fazer um estágio porque é obrigatório ali naquele momento, e quer também terminar a faculdade, você tem que saber dosar, saber o que você consegue aguentar, porque a gente sabe que não é fácil. As disciplinas não são fáceis e você tem que, para ser um bom profissional, minimamente você tem que aprender ali o básico daquilo. Você não precisa sair uma expert em química orgânica, uma expert em química analítica, mas você precisa saber o básico daquilo, porque depois você vai seguir alguma carreira, né? Ah, eu queria fazer mestrado em química orgânica. Então, você vai precisar saber o básico ali e um pouquinho mais da química orgânica. Ah, então eu não preciso estudar fisicoquímica? Preciso estudar fisicoquímica, porque várias vezes você vai, né, ir de encontro com algum questionamento que a fisicoquímica te traria. Então você precisa saber o básico, se esforçar para que tudo caiba na sua rotina, porque hoje o mundo é um pouco diferente, muitas pessoas precisam trabalhar, se dedicar. Ah, eu quero fazer o PIBID, então se dedique quando estiver no PIBID. Eu quero fazer uma iniciação científica, se dedique quando você estiver fazendo aquela iniciação científica. Não vá só pela bolsa, só pela grana, só pelo status de passear num congresso que essas coisas podem te trazer, tá? Se dedique em cima daquilo, porque aquilo vai ser o seu futuro da sua carreira. Lá na frente, descobri que quero ser professor do IFE, ou professor do Pedro II, ou professor da UFRJ, do Cefet. Se dedique. Eu entendo que vamos passar por muitos tropeços, né, na vida, mas não desista.
porque os tropeços fazem parte, fizeram parte da minha, fizeram parte da vida de outros professores que eu olhava e achava que eles eram os melhores do planeta. Todos, sem exceção, até os melhores do planeta, eles passam por tropeços na vida. E aí, qual é a diferença? Eles não desistiram. Então, o não desistir tem que fazer parte. A resiliência precisa fazer parte. É verdade, professora. Um conselho bastante realístico para o que é ser um estudante nos dias de hoje no Brasil, né? Muito obrigada pela sua participação. A gente gostou muito de recebê-la aqui nesse podcast desse mês. E eu gostaria também de agradecer aos meus colegas, agradecer por mais essa edição e dizer aos nossos queridos ouvintes que a gente se vê na próxima. Um abraço a todos.